Vamos trabalhar? Título da lição e verso, quem pode ajudar a gente? Outras lições do mestre dos mestres. Ok. Verso para memorizar. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Ok. A lição de hoje é uma continuidade do que vimos na semana passada. O foco central da lição dessa semana está em a gente entender por que que o observar Jesus como uma referência de mestre, por que que o seguir Jesus produz transformações e quais são essas transformações que a gente vê realizadas a partir da forma como Jesus executa o seu projeto de ministério, mas mais do que isso, entender também quais são as características que Jesus tinha durante esse desenvolvimento e que a gente pode replicar nos dias de hoje de alguma maneira. Essa é a essência da lição dessa semana. Entender, por um lado, os alunos de Jesus, por outro lado, entender a forma como Jesus atuou nesse processo do magistério com cada um desses perfis diferentes de alunos que a gente observa. O primeiro grupo de alunos que a gente vê na abordagem da lição está no início da Bíblia, no começo de todo o projeto educacional de Cristo. E esses alunos têm duas perspectivas: uma perspectiva inicial, como alunos perfeitos, Adão e Eva, e uma perspectiva secundária, como alunos imperfeitos. E aí a gente vê uma transição de metodologia de ensino, uma transição de método entre o projeto Éden e o projeto Terra em Pecado. A primeira coisa interessante de observar na transição, ou seja, na modificação que os alunos têm dentro desse projeto de escola, dentro dessa modificação que a escola do Éden traz, é que ao momento em que eles se percebem cometendo um erro, ao momento em que eles se percebem em algum deslize frente àquilo que é a percepção do professor, a reação natural de Adão e Eva é se esconder. E essa é a primeira coisa interessante de observar na natureza humana, na forma como o ser humano lida com a questão do pecado. Dali do Éden para frente, ou seja, do Éden até hoje, quem bate esconde a mão. Do Éden até hoje, o processo de culpa leva o ser humano a fugir, leva o ser humano a se esconder, leva o ser humano a produzir, de alguma forma, algum tipo de máscara, algum tipo de aparato que lhe permita se esconder do mestre. Uma vez que a gente sabe disso, ou seja, que reconhece que isso é parte da natureza humana, no contraponto disso vem a forma como Deus atua com Adão e Eva, que é no mínimo curiosa, afinal de contas nós estamos falando de dois adultos escondidos, num lugar onde Deus sabia exatamente onde eles estavam. E Deus vira para os dois com uma pergunta. Na realidade, ele vira para Adão, que é o presidente da classe, e faz a pergunta: onde é que você está? Em outras palavras, para onde foi todo mundo? Essa é a pergunta de Deus feita a Adão. E a grande questão é por que Deus inicia o seu processo de recuperação da classe dessa forma? Existem duas questões aqui em tela, duas questões em voga nessa forma como Deus atua. A primeira dessas questões é que não há como você fazer o resgate de um aluno, a menos que o aluno se dê a condição, se perceba na condição de necessidade do resgate. Você não consegue recuperar alguém ou ensinar alguém que não queira aprender. Você não consegue recuperar alguém que não perceba a sua condição e queira mudar. Portanto, a primeira coisa que Deus faz com esse casal, com Adão e Eva, é dar a oportunidade de que eles reconheçam a sua condição. Ou seja,
A pergunta onde estás é uma prova, é uma avaliação na metodologia de Deus. E até hoje a gente faz a mesma coisa. Todas as nossas avaliações em processos escolares, elas se fazem por meio de perguntas, desafios, situações, problema que têm que ser resolvidos. Dentro dessa percepção de que a avaliação descreve o fenômeno, a avaliação permite um diagnóstico do fenômeno, Deus inicia o seu processo com Adão e Eva com uma pergunta: onde estão? Onde estão vocês? Ao iniciar com essa pergunta, Adão e Eva têm que refletir. E agora, como é que a gente responde isso? A gente continua escondido e ele vai nos achar? Ou a gente responde de alguma forma? A resposta de Adão e Eva permite que Deus continue o processo de avaliação. Adão e Eva viram para Deus e respondem. Adão é o portador da resposta, mas ela é uma resposta conjunta. E a resposta dele é: a gente se escondeu porque a gente estava nu. E tivemos medo, então nos escondemos. O interessante é que Adão responde o que Deus perguntou, responde à provocação de Deus: por que você está escondido? Onde é que vocês estão? Mas ele não responde o problema real. Ou seja, ele não diz: nós comemos do fruto e percebemos que estávamos nus. Não, eles vão direto ao resultado. O que é uma coisa muito interessante dentro do processo educacional. Quem já foi professor, quem já deu aula alguma vez na vida, se não, todo mundo já foi aluno, é fácil você perceber uma coisa muito interessante em sala de aula. Se o aluno tira nota boa, foi ele que tirou. Se a nota é ruim, foi o professor que deu. Desde que mundo é mundo, isso é assim. Com Adão e Eva não foi diferente. A nota era ruim, em vez deles dizerem que eles tiraram a nota ruim, eles dizem o resultado da nota e atribuem o resultado a Deus. Quando Deus questiona, mas por que o resultado está ruim? Por acaso você não estudou para a prova? Por acaso você não fez a tarefa que eu passei? Percebe que essa é a pergunta que Deus faz para Adão. E Adão responde, em vez de sim, eu não fiz a tarefa, ou sim, eu não estudei para a prova. Não, ele devolve a questão e diz: foi o Senhor que me deu a nota. A desgraçada da mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Ou seja, a culpa é sua, não é minha. Esse processo inicial mostra que, por trás das perguntas que Deus faz, existe uma metodologia de identificação das questões, de diagnóstico. Ou seja, a primeira vez em que pedagogia fala em avaliação diagnóstica é no Éden. E a primeira pergunta de uma avaliação diagnóstica é: onde vocês estão? O que a gente aprende com isso? O que a gente percebe a partir dessa referência de Deus construindo as bases para Adão e Eva perceberem sua condição? Quando Adão e Eva se dão conta da sua condição, é que Deus pode começar a apresentar o projeto de resgate, a forma de recuperar. Bom, já que vocês não estudaram para a prova, já que não fizeram as tarefas, agora vão ter que fazer dobrado. Agora vão ter que desgastar-se mais do que se tivesse feito na hora certa. Porque agora, além de ter que correr atrás do prejuízo, vão ter que assumir as consequências do prejuízo. E Deus apresenta quais são as consequências do prejuízo. É interessante porque também, desde que mundo é mundo, a humanidade tenta escapar das consequências. Ou seja, as pessoas passam pelo problema, causam o problema, mas querem escapar das consequências. Não tem escape. Se você fez algo, vai ter que colher o resultado, vai ter que passar pela consequência. Você até consegue corrigir depois de algum tempo parte desse processo, mas é impossível evitar as consequências. As consequências vão estar lá. No caso de Adão e Eva, a consequência foi ter que sair do Éden. A consequência foi ter que sair da classe. A consequência foi ter que ir para a classe de recuperação, para a sala de reforço. E a sala de reforço chama-se planeta Terra.
uma classe de reforço de 6.000 anos de idade. Uma outra consequência direta é que os alunos foram junto. Ou seja, não foi só Adão e Eva que foram para a sala de reforço. A classe inteira que seguiu Adão e Eva continua na classe de reforço. E nós estamos nela. Essa é uma outra situação do olhar para esse projeto inicial. O que a gente aprende disso, observando com a clareza o que aconteceu no Éden. Também para o professor tem um preço. Ou seja, por que Cristo é o mestre dos mestres? Porque Cristo não só ensina, ele paga o preço que esse ensino custa. Afinal de contas, se você pretende um processo de recuperação, significa que você vai ter que trabalhar mais. Se você pretende recuperar uma classe, quem já deu prova sabe o preço de fazer uma substitutiva, significa que você vai corrigir tudo outra vez. A recuperação tem um custo. No caso de Deus, a recuperação teve o custo do Filho de Deus, o custo da morte de Cristo. A sala de recuperação teve um preço para funcionar, e esse preço, a morte de Jesus. Para que os alunos pudessem ser matriculados nessa classe, Cristo teve que se ofertar em sacrifício para que essa classe acontecesse. E essa é uma outra lição que a gente aprende do Mestre Cristo, que está disposto a se sacrificar pelos seus alunos, está disposto a morrer por eles. Na carona dessa primeira história que abre a lição da semana, a gente foi levado para uma outra história idêntica de Adão e Eva, em outra época, em outro tempo. Se a gente observa o comportamento de Jacó nas duas fases da sua história, Jacó cresce dentro de uma estrutura familiar que já de começo tem um desbalanceamento nas coisas. Ela tem um desbalanceamento no sentido da crença, afinal de contas, de um lado está Isaac, que tem um processo de criação, de desenvolvimento familiar debaixo da tutela de Abraão, e do outro lado tem sua esposa, que embora cresce no mesmo Deus, tem um processo educacional na escola de Ur dos Caldeus. Portanto, os hábitos, a forma mental, o modelo mental da mãe de Jacó é diferente do modelo mental de Isaac e sua família. A primeira grande percepção que a gente tem do resultado disso em Jacó é que Jacó vive um pouco de cada um desses dois mundos. Jacó vive um pouco de cada um desses dois elementos, dessas duas estruturas familiares. Embora ele creia em Deus e pareça estar levando uma vida que segue o desenho de criação de Deus, diferente do seu irmão Esaú, por exemplo. Jacó tem o perfil e a forma de agir da linhagem da sua mãe. E é fácil entender isso quando a gente vê Jacó chegando na casa do seu tio. A gente entende o que Rebeca fez quando conhece o irmão dela. A gente entende a atitude de Rebeca frente ao roubo da primogenitura, a forma como ela trabalha a questão da primogenitura para Jacó, quando a gente conhece o irmão. Quando Jacó chega na casa do irmão, ele vai ser enganado várias vezes pelo seu tio. Mas o fato é que quando Jacó comete o seu erro, ele age exatamente como Adão e Eva. Ele foge. Tem medo e foge. Foge da culpa e foge das consequências. Ele foge da culpa porque não quer encarar aquele a quem ele enganou. E ele foge das consequências porque o seu irmão quer matá-lo. Portanto, dentro da história, você tem os dois aspectos que estavam presentes na história de Adão e Eva. Adão e Eva se escondem porque têm vergonha daquele que vai chegar para visitar, o professor, mas também têm medo, porque a consequência do que eles fizeram era a morte. A história se repete, ela é a mesma, nos dois exemplos.
O que a gente aprende do segundo exemplo em relação à forma como as coisas se comportaram a partir daí com Jacó? A história clássica de Jacó, deitado naquela rocha na região que depois ele denomina Betel, é a história de ele ver uma escada, Deus no topo da escada, Cristo no topo da escada, e anjos descendo e subindo essa escada, ministrando bênçãos a Jacó. E ele entende o perdão de Deus a partir dessa referência e aceita o desígnio de Deus. Ainda está longe de Jacó aprender tudo o que precisava aprender, isso é só o começo da transição, e Jacó vai para a escola. Igual Adão e Eva, ele vai para a escola de recuperação. A escola de recuperação de Jacó foi encontrar outro igual a ele e conviver com outro igual a ele, para entender tudo o que ele fez. Ali ele conhece o que é ser enganado e conhece o que é ter que pagar esse preço por 2 ou 3 vezes na história. Até que chega uma hora que ele se esgota e fala, chegou a hora de eu ir embora. Não dá mais para ficar aqui nesse processo de engano, pós-engano, pós-engano. E resolve ir embora. E é interessante porque ele vai embora, mas no caminho, já logo depois que saiu, o que acontece é que a história se repete. A esposa que ele tem rouba os ídolos, as estátuas do seu pai. Se vocês lembrarem da história, todas as estatuetazinhas que Labão tinha, sua filha levou. E a grande questão é, por que que ela levou essas coisas? Na cultura daquela região, a escritura da terra, a escritura de posse da terra ou dos prédios ou das construções, a escritura de posse se fazia pela impressão de uma daquelas estatuetas. Então, cada estatuetazinha daquela era um dos terrenos, uma das terras de Labão. Então, quando ela rouba tudo isso, na realidade, o que ela está levando é a herança antecipada dela, com medo de que o pai engane de novo a Jacó. E Labão, quando se vê sem nada, afinal de contas, ele perdeu todas as escrituras da terra, ele sai desesperado atrás de Jacó, querendo tirar satisfação. E Jacó fala, procura, não peguei nada, não quero nada que seja seu. E a história do engano se repete. Sua filha senta sobre as estatuetas, diz que está num daqueles dias e que não pode se levantar, e aí os dois fazem um pacto, ele e Jacó, de que Jacó nunca vai voltar para reivindicar as terras de Labão. E Jacó jura que não vai fazê-lo, porque ele já tem suas posses na região de Canaã. E assim segue a história dele. Como é que Deus agiu e qual é a lição que a gente aprende a respeito de Deus? Deus agiu para com Jacó pelas promessas feitas a Abraão e pela forma como Deus sempre age na misericórdia e no perdão. Porém, as consequências persistiram. Jacó teve que enfrentar todo o rescaldo do que fez, e a principal consequência do que Jacó fez foi não poder encontrar de novo seus pais. Quando Jacó chega na região dos seus pais, eles já morreram e a única coisa que ele vê é o túmulo onde foram enterrados. A despeito disso, Deus cumpre em Jacó sua promessa. E, curiosamente, Jacó vai sofrer nos seus filhos a mesma situação que ele fez com seus pais. Vai ser enganado por eles, vai perder seu filho primogênito de Raquel, vai viver a amargura desse processo até reencontrá-lo no fim da vida. De qualquer maneira, a escola de aprendizado de Jacó ou de Israel é uma escola sem evitar as consequências, mas com a misericórdia de Deus de permitir o resgate, de permitir a recuperação. E, de novo, a mesma lição inicial se repete. Se a gente continua observando a história, chega um momento em que Cristo vem em pessoa para demonstrar algumas questões que simplesmente o ensino à distância não poderia resolver. E aqui, de novo, a gente tem a história se repetindo, há coisas que são possíveis no ensino à distância e há coisas que não são possíveis no ensino à distância. Para quem
ainda está estudando. Os estágios, por exemplo, não são possíveis de ser feitos à distância e nem online, exceto para a área do Fernando, que dá para fazer todos os estágios online, programação dá para fazer toda online, todo o restante não dá. Então vem um momento em que Jesus vem à escola e presencialmente convive com a escola por 30 e poucos anos, vivendo todas as fases do processo. A pergunta é por que Cristo veio? E o que a gente aprende dessa fase da manifestação de Jesus como mestre dos mestres, fisicamente presente. Se a gente voltar à história de Adão e à história de Jacó, fica nítido que existem dúvidas persistentes nas duas escolas. Uma dessas dúvidas é se é realmente possível, ou se seria realmente possível a Adão e a Eva resistirem ao mal. Seria possível eles terem sobrevivido às tentações que Satanás sobre eles jogou? Seria possível eles terem superado aquele desafio? O texto de Romanos, que a gente tinha lá no início da lição, ele traz essa provocação de que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem precisa sair, ou seja, da forma como Adão e nele todos pecaram, em Cristo todos serão salvos. Quando Cristo vem à Terra, o que Cristo vem fazer é demonstrar na prática o que poderia ter acontecido com Adão. Cristo vive de criança à vida adulta todo o processo do impacto que Adão recebeu naquelas tentações, Adão e Eva. Porém, Jesus sobrevive a todas elas. Ou seja, Jesus prova na prática que Adão não precisava ter feito o que fez, porque Jesus vem nas mesmas condições, como um ser humano, não vem com a prerrogativa de Deus. Filipenses capítulo 2, a gente já viu esse texto aí para trás, em lição anterior, ele abre mão da condição de Deus e vem numa condição puramente humana, e nessa condição plenamente humana, ele resiste à tentação. Obviamente, com um diferencial, Cristo não provou o pecado, e, portanto, diferente de todos os que conviviam com ele, todas as crianças que nasceram na época dele, Jesus não conviveu com o pecado previamente. Portanto, ele vem na condição em que Adão estava nesse aspecto, moralmente limpo, moralmente puro, sem a prova do pecado. Por isso, Jesus afirma categoricamente aos discípulos de que Satanás nada tem nele em que se apegar. Ou seja, as tentações de Jesus vêm de fora para dentro, diferente das nossas, que vêm de dentro para fora e de fora para dentro. Nós temos tentações dos dois lados. Jesus só tinha tentações de fora para dentro, no sentido de que ele não veio para provar que nós não precisamos pecar, ele veio provar que Adão não precisava ter feito o que fez. Nessa condição, ele vive essa experiência, porém com uma situação desfavorável em relação a Adão. A primeira condição desfavorável, de forma direta, é que na condição em que Jesus vive, o mundo já experimentava o pecado há 4.000 anos. E, portanto, o mundo havia se aprimorado e se especializado no pecado. Tudo para o qual Cristo olhava ao redor dele era pecado. Adão, tudo que olhava ao redor era perfeito. Portanto, há uma desvantagem tremenda entre Cristo e Adão nessa condição. A segunda grande desvantagem é que Cristo recebe as contingências desses 4.000 anos de pecado no sentido de tudo aquilo que nós sentimos. A mente de Cristo não é perfeita, como era de Adão. O corpo de Cristo não é perfeito, como era o de Adão. Cristo se cansava, Cristo sentia dores. Quando ele martelava o dedo na carpintaria, ficava roxo e caía a unha. Todas as contingências relativas aos efeitos colaterais do pecado na estrutura física humana, Cristo as herdou. Afinal de contas, ele era filho de Maria. Dentro dessas condições, Cristo teve que enfrentar o pecado em uma situação muito mais desfavorável que Adão enfrentou. E ainda assim,
resistiu ao mal. Qual era o objetivo dessa lição prática de Cristo em primeira instância? Se por um lado isso era uma demonstração de que não havia justificativa para o pecado de Adão, por outro lado, essa vida de Jesus na condição humana demonstra para a gente de que forma é possível viver com Deus no mundo em pecado. Afinal de contas, a maneira como Cristo resistiu ao pecado foi a dependência completa de Deus. A grande lição que Cristo demonstrou na prática é que todo aquele que permanece ligado a Deus, nesta condição, recebe de Deus poder para resistir ao mal. Ou seja, há um antídoto ao mal. Esse antídoto é conseguir permanecer 100% do tempo ligado a Deus. Se isso ocorre, o mal não vence o humano. O nosso grande desafio é este. O grande problema é que a gente não consegue ficar 100% do tempo ligado a Deus. A gente oscila. E cada vez que oscila, o mal toma conta e a gente cede em algum aspecto ao pecado. E esse é o grande conflito entre Deus e Satanás em relação ao ser humano, e é o grande conflito interno de todo ser humano. O que Cristo demonstra nessa vida que viveu é que existe um caminho de retorno. E Cristo demonstra qual é. Existe um poder à disposição e Cristo declara qual é. No final do capítulo 14 e 15 de João, a gente encontra descrito esse poder que se encontra à disposição do ser humano, que é o mesmo poder que guiou Jesus durante os seus anos de vida na Terra. Ele diz que aquele que é o outro Consolador, ou aquele que é o Paracletos, o segundo igual a Cristo, aquele que foi disponibilizado em nosso favor, nos concede 3 coisas muito básicas: o convencimento do pecado, a certeza da justiça e a confirmação do juízo. Nessas 3 condições, a gente tem o caminho necessário de retorno. Ou seja, toda vez que eu percebo que tem algo desajustado, corro para a justiça de Cristo. Toda vez que eu corro para a justiça de Cristo, a culpa que me faria fugir agora se transforma em alegria da inocência diante do juízo. Por sua vez, se eu não reconheço o pecado, não busco a justiça. Não buscando a justiça, fatalmente a gente repete a história. Vai fugir, vai se esconder. Portanto, essa é a lição inicial que a gente tem da forma como Jesus conviveu conosco e demonstrou na prática as questões relativas ao seu reino. Não só isso, também a representação de Jesus é a declaração precisa de quem é o Pai, de quem é Deus. Afinal de contas, o pecado, lá no início, distorceu a imagem de Deus. E a humanidade passou a observar Deus como um sujeito com uma lupa do tamanho de um bonde, procurando os pecados da humanidade e com o fogo aceso para fustigar a humanidade. A ideia de um Deus tirano, de um Deus carrasco, adentrou o mundo e Cristo vem e demonstra que essa ideia não é verdadeira. A expressão de que Cristo é o Verbo e o Verbo é igual a Deus não só demonstra a divindade de Jesus, mas também demonstra que era ele quem estava no Éden com Adão e Eva, e também demonstra que é ele quem executa todas as coisas no plano terreno. O que significa dizer que se há de fato algum carrasco nessa história, esse carrasco é Cristo. Se há um juiz que vingará o seu povo, esse juiz é Cristo. Se há alguém que passará a foice para cegar a terra, esse alguém é Cristo. Ou seja, todas as abordagens da Bíblia em relação ao exercício daquilo que acontece na terra, todas essas ações são feitas, são realizadas em Cristo. Ele é, ao mesmo tempo, o Criador, o mantenedor, o Salvador, o Redentor, como também é o advogado e também é o juiz. Em todo esse contexto, quando a gente observa a partir dessa referência o papel inteiro de Cristo, a abordagem inteira do que Cristo faz, do que Cristo é,
a gente começa a entender porque que, de fato, o mestre por excelência é ele. Porque ele consegue assumir todos esses papéis objetivamente. Nenhum de nós consegue isso. Se a gente assume um papel, a gente perde a objetividade do outro papel. Nós somos parciais. Cristo é absoluto. Uma outra coisa interessante é que, uma vez que ele revele claramente quem é o Pai, ele derrubando essa questão que foi formatada ao redor de Deus, como uma distorção do caráter de Deus, ele recupera o desejo dos seus filhos voltarem para casa. Porque a figura descrita é a figura de um Deus que aguarda o retorno dos seus filhos. Algo semelhante à parábola do filho pródigo. É essa figura de Deus Pai que Cristo revela. A lição continua e traz aí algumas experiências do dia a dia de Jesus, olhando agora para os seus alunos. E aí a gente observa 2 alunos em condição diferente. Um aluno transferido e um aluno veterano. São 2 lições que a gente tem aí na sequência de quarta e quinta-feira. O aluno transferido é uma cananeia. Todo aluno transferido que chega com o bonde andando, com a classe andando, tem dificuldades de integração com a classe. Sofre preconceitos, dependendo de onde vem, mais preconceitos ainda. Se ele vai para uma escola privada e veio da escola pública, terá preconceito. Se ele era da escola privada e vai para a escola pública, sofrerá preconceito. Se ele vai para uma escola e é um estrangeiro, sofrerá preconceito. A lição de quarta-feira traz para a gente uma cananeia que adentra o mundo judaico. Jesus chegou naquela região, percebeu uma tensão que existia entre 2 grupos, o grupo dos cananeus e o grupo dos judeus que ali estavam. Um desprezava o outro. Ali nenhum dos 2 grupos era, como se diz, flor que se cheire. Qualquer oportunidade que tinha, um estava fustigando o outro. Mas o fato é que Jesus chegou ali, percebeu a tensão e desviou da discussão e foi para uma casa discretamente. Porém, uma mulher viu que Jesus estava ali. Essa mulher estava com a filha doente e foi atrás de Jesus. A primeira coisa interessante é que ela, exatamente por causa da necessidade, ela ignora as questões que orbitavam aí a situação do preconceito, a situação da tensão existente no lugar. Tanto que ela entra na casa, entre aspas, sem pedir licença, vai onde Jesus está e, sem a menor discrição, lhe dirige a palavra. Algo que na cultura da época era, no mínimo, inadequado. Considerando que ela era cananeia, além de inadequado, era para os judeus imoral. Afinal de contas, uma mulher falar para um homem sem pedir licença, já hoje a gente tem que discutir isso, se não deveria continuar sendo assim. Mas, brincadeiras à parte, só para as mulheres permanecerem acordadas na classe. Brincadeiras à parte, então, o que ela faz? Ela vai e fala com Jesus, e Jesus dá uma resposta tosca, totalmente torta, ou, na linguagem de hoje, politicamente incorreta. Jesus chama ela de cadela. Literalmente é o que ele fez. Ela vem pedir ajuda e ele diz, não é correto tirar o pão da estrutura familiar do patrão e dos seus filhos e entregar aos cachorros. E eu fico imaginando se Jesus dissesse essa frase hoje, via Twitter, ou via Instagram, ou via qualquer outra plataforma de rede social. Ou mesmo que não dissesse isso, tivesse alguém ali filmando, Jesus dizendo isso para a cananeia, com certeza seria o assunto dos próximos meses, o machismo de Cristo em chamar uma mulher de cadela. A grande pergunta onde Jesus estava com a cabeça? Onde já se viu responder desse jeito? A mãe dele não lhe deu educação? Percebe que todas essas questões, e a mãe dele era viva, né? Então, todas essas questões estavam dentro da cena. O que a gente aprende a partir dessa resposta de Jesus? Repetir as mesmas respostas? Obviamente não é essa a lição.
A grande questão é que Jesus conseguia ver o que ninguém via. Jesus conseguia enxergar o coração das pessoas. Mais do que isso, ele conseguia enxergar a necessidade real das pessoas. Ou seja, o que aquela mulher precisava não era da cura da filha, embora essa era uma necessidade real. O que aquela mulher precisava era perceber quem ela era. E o que de fato ela necessitava antes da cura, que era a fé. Ou seja, para que a cura que ela buscava pudesse ocorrer, a fé que ela precisava demonstrar tinha que ser tão sólida quanto o desejo. Portanto, Jesus vai a esse ponto e provoca essa fé. Ou seja, ele encontra o degrau do tamanho certo que aquela mulher conseguiria subir. Nem maior, mas também nem menor. Essa é uma das grandes lições de Jesus. Jesus conseguia observar os seus alunos de tal forma que ele sabia que tipo de desafio os seus alunos davam conta de subir. E ele não entrega um desafio maior do que a capacidade que os seus alunos têm de subir aquele próximo degrau. Sim, esse degrau vai exigir esforço, mas não é um esforço maior do que a própria capacidade que eles tenham com Cristo. E essa é a provocação. Tanto que, imediatamente após Jesus dizer isso, a mulher vem com a resposta afiada para Jesus. E qual é a resposta? Até os cães conseguem as migalhas e comem das migalhas que deixam cair da mesa os seus patrões. Quando ela diz isso, Jesus fala, agora sim, o milagre está pronto para ocorrer. Porque agora você entendeu a fé. Agora você percebeu a fé. E aí Jesus não só responde que o milagre vai ser feito, mas coloca a mulher na condição da evidência que ela tem que ter. E de forma semelhante a outras ocasiões parecidas com essa, como é o caso do centurião romano, Jesus exalta a fé dessa mulher acima da fé dos judeus que com ele viviam. Jesus coloca a condição da cananeia como uma condição melhor do que a condição dos judeus, que não criam em Cristo ou criam superficialmente em Cristo. E essa mulher volta duplamente satisfeita para casa. Ela volta feliz porque a menina foi curada, mas ela também volta feliz porque ela entendeu quem ela era e entendeu que a fé que ela demonstrou era suficiente. E isso foi percebido por todos. Ou seja, Jesus não só corrigiu a pergunta, afinal de contas, quando ele faz a proposta, todo mundo que está em volta literalmente jubilou de alegria com a resposta de Jesus. Ela é uma cadela que não sabe o seu lugar. Mas quando Jesus diz que ela tem mais fé do que eles, os cachorrinhos mudaram de lugar. A mulher vira a mulher e todos os demais viram os cachorrinhos de plantão. Jesus inverte a cena. Portanto, ela volta duplamente satisfeita para cá, em uma condição de recuperação precisa. Bom, dentro dessa percepção, que lição a gente tem? A gente tem uma lição de como observar as nossas classes, os nossos alunos e lidar com isso. Nem sempre haverão respostas como a da cananeia. Em alguns momentos, as pessoas poderão desistir do processo. Quando Jesus faz a pergunta ao jovem rico, o jovem rico teve a mesma oportunidade da cananeia, mas ele desistiu. Significa que Cristo pôs um degrau maior do que o jovem rico podia suportar? Não. Cristo pôs um degrau que era perfeitamente possível para ele subir. O problema é que ele não estava disposto a subir. Ele não queria aprender. Portanto, não há o que fazer. Quando alguém não quer aprender, não há o que você possa fazer. Não dá para esmurrar alguém para que aprenda. Aprender é um desejo particular e individual e uma disposição particular e individual. Por outro lado, isso não é a desculpa para não ensinar. É apenas a revelação de que nem todos, apesar da disposição dos professores, nem todos vão querer aprender. Porque são livres. Todos os alunos são livres. Tem um pensamento
antigo, embora eu não possa concordar com tudo o que Carl Rogers escreveu, mas tem um pensamento antigo dele que mostra isso, quando ele descreve, inclusive lá Buscaglia cita isso no livro Vivendo, Amando e Aprendendo, ele fala, não acredito que ninguém jamais tenha ensinado alguma coisa a alguém. E ele fala isso numa questão de que o aprendizado é uma decisão livre do indivíduo que aprende. Ele fala, o máximo que a gente consegue fazer é colocar a mesa, pôr a mesa, e recheá-la com alimentos saborosos, gostosos e deliciosos e convidar para que alguém participe. Mas sentar à mesa e comer é uma decisão do sujeito. Você não pode ensinar à força. Então, essa é uma coisa interessante dessas lições que Jesus tem. Quem me chamou? Eu. Diga. Falando em escola e aluno, assim, eu e minhas questões pessoais e angustiantes minhas. Eu estou vivendo, eu já até falei isso para você, eu estou gostando tanto de ficar aqui na escola sabatina, sua, que eu não estou com vontade de ir à igreja de sábado de manhã, e eu estou pensando como é que eu faço, entendeu? Porque eu aprendo tanto, eu sempre gostei de escola sabatina, minha vida inteira eu sou apaixonada com escola sabatina, mas eu quero escutar a escola sabatina ao vivo, e eu não estou querendo ir, né, no sábado de manhã, não sei se alguém está vivendo essa angústia. E eu penso, ai meu Deus, será que isso é um erro meu de não querer ir à escola sabatina de manhã? Então, nessa questão de professor e aluno, eu penso que eu estou aprendendo muito mais aqui. Mas eu também penso se isso é uma desculpa, entendeu? De eu estar tão acomodada aqui dentro de casa, sábado de manhã, e não querer ir à igreja. Como que você vê isso, por favor? Eu já falei isso para você, mas vou falar de novo. A grande questão disso, qual é? A grande questão de todo esse processo tem a ver com, talvez, 3 questões. Primeira das questões é, a gente está vivendo algo que nunca viveu. Há uma transição de modelos que a gente nunca experimentou. Essa transição de modelos, ela produz efeitos colaterais. Um desses efeitos colaterais é o desconforto situacional que a gente vive. Ou seja, qual é a razão pela qual a gente vai à igreja e qual é a razão pela qual a gente vai às programações que acontecem lá? A gente vai porque a gente vai encontrar Deus e a gente vai porque vai encontrar as pessoas. A gente descobriu que Deus está em todos os lugares e, portanto, eu não preciso ir lá para encontrar Deus. E isso provoca um efeito colateral, que é, em certo sentido, uma desmistificação de que Deus está em 4 paredes. Mas isso também produz um outro efeito colateral, que é a revalidação ou a reavaliação do que de fato era encontrar as pessoas quando se ia à igreja. E nas condições em que a gente está hoje, nós não temos a substituição, no sentido pleno, daquilo que é a representação de estar com as pessoas, porque a gente está dentro de um desenho em que não se pode estar com as pessoas. Ou pelo menos esse é o discurso vigente. Ou seja, a gente é obrigado a usar uma porcaria de uma máscara que não serve para absolutamente nada, mas a gente tem que usar. A gente é obrigado a se distanciar das pessoas porque existe uma legislação que assim impõe, embora isso não faça a menor diferença dentro do desenho geral. O erro está em outro lugar. Todas essas questões geram para a gente uma reavaliação. Vale a pena eu ir para a igreja só para ir cumprir o rito, se eu não vou poder encontrar as pessoas, e se eu não vou poder falar com elas, não vou poder abraçá-las, não vou poder bater papo com elas. Todas essas coisas impõem sobre o modelo dúvidas. Essas dúvidas geram, como consequência, a segunda questão, que é, vou ou não vou? Uma vez que eu estou conseguindo substituir, por algumas questões, a parte do aprendizado na igreja. O problema é que igreja não é só aprendizado. E aí que está um drama. Em algum momento, a gente talvez tenha perdido a noção do que é igreja. Igreja não é um lugar onde você vai assistir bons programas ou escutar bons sermões. Isso se assiste muito melhor na internet do que na igreja, porque você pode, inclusive, optar por assistir vários e não um só. Você pode começar às 8 da manhã em algum lugar do mundo e terminar às 7 da noite em algum outro lugar do mundo assistindo bons sermões.
durante o sábado inteiro. Portanto, se fosse a questão de aprendizado, você teria muito mais substância de aprendizado na internet do que na igreja, na maior parte dos dias que você for à igreja. A segunda questão é que se você está aprendendo a partir de uma coisa que você se dispôs, também isso é mais significativo. Afinal de contas, você escolheu em qual canal você ia plugar sua assistência. Consequentemente, sua atenção é maior, porque você escolheu. Na igreja você não escolheu, você sentou e o pregador vem à disposição do dia. Você não escolhe quem vai pregar e nem o que ele vai falar. Na tua casa você escolhe o que você quer ouvir e de quem. O que também gera um dano colateral. Você passa a selecionar o que você quer ver. E aí não é mais Deus quem está falando para você, é você que está buscando o que quer ver. Se a mensagem não é conveniente, o que você faz? Há um clique de mouse e você muda o canal. Isso não acontece na igreja. Portanto, existem coisas na igreja que não serão substituídas por esses elementos virtuais. De nenhuma forma. Pelo contrário. Os elementos virtuais vão pasteurizar o modelo. Isso significa que ir à igreja tem outro objetivo. Então, a gente precisa entender de novo o que é adoração. E aí eu diria que a culpa é dupla. Uma parte da culpa é nossa, outra parte da culpa é da própria formatação da igreja. A gente perdeu a perspectiva clara do que significa adorar e talvez tenha substituído algumas dessas perspectivas por programações boas. Tanto que se a programação está boa, a gente fica contente, se a programação está ruim, a gente sai reclamando. A gente está focado em lugar errado e não na adoração. A segunda grande questão é a gente precisa, de novo, ser igreja. Ou seja, igreja é um lugar onde existem pessoas que convivem como pessoas e não um lugar onde pessoas se encontram sentadinhas uma atrás da outra, igual sala de aula do tempo medieval, que, aliás, existe até hoje. Onde todo mundo senta vendo a nuca do sujeito que está na frente. Essa percepção do que é a igreja também é uma coisa que o desenho dessa pandemia modificou. Afinal de contas, aqui a gente não está vendo a nuca. Embora eu estou vendo mais letras do que caras, por uma condição, obviamente, das diversas estruturas distintas de conexão, ou simplesmente porque alguém, de repente, não quer ser visto. Isso também mostra um pouco do que é o efeito colateral de não estar na igreja. Na igreja não tem não ser visto. Você está lá, vai ser visto. De corpo inteiro, sem ter o que esconder. Aqui, seja por uma condição de falha de conexões, ou seja por uma questão simplesmente de vontade, a gente dá aula para telas pretas com nomes na tela. Essas questões fazem a gente repensar, espera lá, para que serve a igreja? O que é a igreja? Então, das duas, uma, ou a gente recupera o que é a igreja e o sentido do que é estar lá, ou de fato vai acontecer o que você está descrevendo. Não faz a menor diferença você ir ou não ir. Então, particularmente, eu acho que nada substitui a igreja, desde que a igreja seja igreja e desde que eu seja igreja. Se eu não for igreja, ou a igreja que eu estou não for igreja, eu diria, não faz nenhum sentido estar lá. Não faz nenhuma diferença estar lá. Portanto, é isso que tem que ser reavaliado, é isso que, de alguma forma, a pandemia pôs em xeque. Tanto que, se você observar as igrejas, elas estão vazias. E não estão vazias porque as pessoas estão com medo de ir para a igreja. Eu diria que 10% da população que não está indo à igreja é a população que, de fato, tem algum motivo de medo ou de reclusão para não estar lá. Mas a esmagadora maioria dos que não estão indo à igreja não estão indo à igreja por uma questão de zona de conforto ou porque essas coisas que eu pontuei estão em xeque. A grande pergunta é se a igreja vai se dar conta disso e ser igreja para atrair pessoas que queiram igreja. E a grande pergunta é se as pessoas que estavam indo à igreja, de fato estavam indo à igreja. Ou estavam indo fazer outra coisa. Tudo isso está em discussão. Okay? Então, se por um lado eu acredito na forma como Deus atua, tendo substituído
uma igreja que se fechou por 100 igrejas que se abriram no modelo online. Por outro lado, eu fico me perguntando se essa não é uma boa peneira, uma boa sacudidura, para demonstrar o que era igreja de fato e quem estava na igreja de fato. Todas essas questões estão aí abertas enquanto reflexão, enquanto discussão. Não há respostas prontas para elas, mas são boas reflexões para a gente fazer sobre tudo isso. Okay. Finalizando aí a nossa lição, para eu conseguir encerrar o desenho, no horário que o pessoal consiga ainda ir para a igreja, aqueles que vão. O que há de importante na última parte, no último aluno dessa lição? O último aluno é um ceguinho. Não há pior cego do que aquele que não quer ver. Bom, mas o que a gente aprende desse ceguinho? O que a gente aprende dessa história? O que a gente aprende dessa referência? Bom, tem algo interessante ocorrendo aqui. A primeira referência dessa história, desse sujeito que aparece referenciado na história, é que ele entende a lição. Diferente dos que o cercam e que enxergam e que não entendem a lição. Ou seja, qual é a divergência aqui? Qual é a diferença acontecendo aqui nessas últimas experiências do modelo? Como eu falei, o pior cego é aquele que não quer ver. A experiência que a gente tem um cego que desesperadamente quer conhecer a verdade real das coisas, ou seja, ele quer observar as coisas, entender as coisas, ver as coisas com seus próprios olhos. E tem um monte de sujeitos que enxergam e têm a oportunidade de fazê-lo, mas rejeitam fazê-lo. Escondem visualmente o fazer. E a grande pergunta é, ok, por que essa história está aqui? Qual é a grande lição por trás dessa história? Vocês lembram como Jesus atua na cura desse sujeito? Lembram dos detalhes da cena? Aí a gente faz o teste final para ver se o povo leu a historinha do ceguinho. O que aconteceu? Como é que Jesus curou o cego? Pode colar, tem o texto lá, é Marcos capítulo 8, se alguém quiser consultar. A prova é com consulta. Sempre muito pior, prova de consulta. Então vamos lá, como é que Cristo curou o ceguinho? Eu deixei para fazer a pergunta só na lição de quinta-feira, porque está mais perto do sábado, dá menos tempo para esquecer. Mas vamos lá. Oxe, mas eu li a história, o ceguinho estava gritando no meio do caminho, e aí os... Então, vamos lá, vamos começar aí. Ele estava gritando o quê? Ele estava gritando, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, gritando, gritando. Portanto, o que ele reconheceu? Hã? O que ele reconheceu publicamente? Ele reconheceu que estava passando transformar. Ele reconheceu que Jesus era quem? Filho de Davi. Ele reconheceu a linhagem, né? A linhagem. Se ele era filho de Davi, quem ele era? Ele era o Messias. Prometido. Ele era o rei prometido, o Messias de Israel. Portanto, ele reconhece publicamente, mesmo sendo cego, que aquele que passava era o Messias. Esse é o primeiro detalhe importante da história. Como é que se segue a história? Aí o pessoal, Jesus ouve ele chamando, e Jesus pede para ele vir até ele. E o povo fala assim, fique alegre, ele está chamando para você ir até ele. E ele vai lá até Jesus. E Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Não é isso? O que você quer que eu te faça? E ele diz assim, eu quero ver. Se você observar a história, não é bem isso que acontece. Quando ele começa a clamar filho de Davi, tem uma turma que é chamada a turma do deixa disso. Para de gritar. O pessoal começa a falar, para de falar. Exatamente, essa é a parte da história. A turma do deixa disso quer impedir o aluno que precisa aprender de aprender. Ah, é verdade. Mandou ele calar a turma do deixa disso quer calar o ceguinho. Isso aí.
Na Aí o que o minha, ceguinho faz? na minha tradução aqui da Bíblia, no Marcos capítulo 8, Ele não, grita mais não tá alto. assim, não tem esses detalhes. Se você olhar a história inteira nos outros relatos, você vai ver os detalhes. Daí vem o aluno que consultou o Saiba Mais da história. Ele Essa é a disse, brincadeira. ele, porém, gritava mais alto ainda. Ou seja, quando o pessoal mandava calar a boca, ele gritava mais alto ainda. até que o desconforto geral e a percepção de Jesus falam, agora é hora de parar a história. E aí Jesus vai na direção do ceguinho e recebe o ceguinho. Quando ele recebe o ceguinho, ele faz a pergunta. Lembra? Toda a história de Jesus começa com uma pergunta. Do que é que você precisa? Qual é a resposta do cego? Que eu volte a enxergar. Eu quero ver. Essa é a resposta. Não é uma resposta óbvia? Se um cego está clamando por Jesus, qual é a pergunta que Jesus faz? O que você quer? É a mesma coisa que eu encontrar um sujeito que está morrendo de fome e perguntar, você está procurando o quê? E o sujeito vai falar, não, eu estou procurando mais fome. A resposta é óbvia, eu quero ver. Mas por que Jesus faz a pergunta? Porque o que é óbvio nem sempre o é para todos e nem sempre o é para quem também perguntou. O que de fato o cego queria ver? O mundo ou a verdade? Percebe que a pergunta de Jesus, ela provoca esse olhar. No primeiro momento, o que o cego quer é ver. Mas na hora que Jesus faz a pergunta, ele tem que parar para pensar. Eu acho que ele não... Ali tem duas coisas interessantes nessa postura do cego. Primeiro, ele reconhece que a pessoa que está passando é o Messias, é o rei prometido. Na hora que Jesus pergunta o que você quer, eu acho que ele não está perguntando só se você quer ver. Isso é óbvio demais. O que é que você quer ver? Eu acho que ele está perguntando. Exatamente, essa é a pergunta. Por isso eu estou provocando o olhar. O que o cego estava procurando no primeiro momento era enxergar. Mas quando Jesus faz a pergunta, o cego tem que pensar o que Jesus quer com essa pergunta. Quando ele responde para mim, eu quero ver, não é ver fisicamente, ele quer ver o rei, ele quer ver o Filho de Deus. Exatamente essa é a resposta. E aí é onde Jesus fala, então a tua fé te curou. Sim. A primeira cena que o cego vê, qual é? A face de Jesus. Essa é a grande questão aí nessa lição do ceguinho. Você quer ver? Então, se você realmente quer ver aquilo que importa ser visto, você vai ver o que os outros não estão vendo na cena. E ele vê o rosto de Cristo e entende o que, tanto que ele vê Cristo e reconhece o que ele viu. Essa é a coisa interessante da cena, é a coisa que fecha essa cena. A lição termina pontuando que existe um processo progressivo de desenvolvimento ou de crescimento. Esse processo progressivo que a lição traz é a última coisa interessante da metodologia de aprendizado com o mestre dos mestres. Okay? Jesus entendia esses degraus necessários. Talvez uma das coisas mais fantásticas da leitura atenta, uma leitura mais lenta e debruçada sobre o livro Educação, de Ellen White, seja a percepção dos métodos de Cristo, presentes naquele livro. Quando você lê capa a capa o livro, né, e vê toda a evolução metodológica que o livro traz, a gente começa a entender esses detalhes, esses contornos nas perguntas, na fala, na forma de Cristo agir no período em que esteve aqui. E por isso, de novo, ele é o mestre dos mestres. A parte mais fantástica é o fato de que isso não estava previamente em Cristo. Ou seja, Jesus não é o mestre dos mestres porque nasceu pronto. Não caiu do céu o ser mestre dos mestres. Jesus é mestre dos mestres porque passou por uma escola. Essa escola teve 2 docentes. Um docente ensinou a ler e escrever e o outro docente ensinou a entender o mundo. Na carpintaria, ele aprendeu a realidade do mundo. Na escola de alfabetização de Maria, ele aprendeu a ler a Bíblia e as verdades a respeito dele.
É nesse processo de desenvolvimento educacional de 30 e poucos anos que Jesus se prepara para ser o professor de 3 anos e meio. Ou seja, existiu um esforço e uma escola prévia ao Cristo. O mais fantástico é que essa escola prévia e esse esforço continua disponível. Ou seja, dá para ser professor como Cristo foi. Porque ele não recebeu nada além daquilo que qualquer outro pode receber. E essa é uma coisa fantástica na abordagem, nessa forma de observar Jesus como mestre. Está disponível. Essas coisas estão disponíveis. Basta que se apliquem na busca de tudo isso. Basta que a gente se aplique no resgate de tudo isso. Ou seja, a fé demonstrada pelos alunos que a gente viu, seja Cananeia ou Bartimeu, a forma como Jesus dependia do Espírito, o que também demonstra a fé, é o mesmo elemento do qual a gente precisa hoje para acompanhar o Mestre dos Mestres na mesma missão. Portanto, o que fica para a gente como lição para essa semana é, ok, aprendemos quem é o Mestre, aprendemos como ele é, agora a resposta é, vamos seguir. Fala, Eliezer. Uma curiosidade, Moisés, na própria visão do cego ali, havia uma multidão seguindo Jesus, e ninguém reconhecia como o filho de Davi, o rei prometido. Sim. Entendeu? E quando ele pergunta ao cego, você colocou, o óbvio era evidente para quem? Porque a multidão toda não reconhecia o que o cego estava vendo. Sim. E é um paradoxo enorme aí, porque você fala assim, um cego conseguiu enxergar aquilo que os videntes não viram. E Cristo então ensina para eles, olha, observem as coisas com mais cuidado, com mais atenção, e vocês vão aprender muito mais. Por isso ele deixa tão claro a necessidade do observem o óbvio, às vezes com mais carinho, com mais atenção, e vocês vão aprender algo que vocês ainda não viram, que é o que a gente acaba aprendendo sempre na Bíblia, né? Parece Sim. que a gente repete a leitura da Bíblia, a gente aprende uma coisa nova nela. Sim. O que é legal, já que você falou do paradoxo, é a gente fazer a leitura de algumas características do método de Jesus, que é uma outra lição para um outro momento. Mas, por exemplo, você pode fazer leituras dos evangelhos só olhando as perguntas de Jesus. E aí separar todas as perguntas indiscretas, todas as perguntas óbvias e todas as perguntas impossíveis que Jesus faz. Essa é uma leitura interessante de fazer dos evangelhos. Outra coisa interessantíssima de fazer dos evangelhos é cruzar isso com todas as respostas dadas. E verificar como o óbvio da pergunta resulta na expressão não óbvia de uma resposta. Como a indiscrição de algumas perguntas, como o caso da Cananeia, resulta na demonstração do que estava na plateia e não na mulher. Então, essas coisas todas, quando você observa Cristo a partir desses elementos impactantes da forma como ele agia, tem lições que são quase infindáveis se você resolver cavar tudo isso. E são leituras diferenciadas dos evangelhos. Ou seja, não lê a historinha pela historinha, mas lê a historinha com algum tipo de categoria ou de classificação dos elementos que se buscam na história. Isso, para mim, é uma coisa fantástica dos evangelhos. Por isso, professor, é que às vezes eu faço pergunta e às vezes eu tenho até vergonha das minhas perguntas, porque elas parecem às vezes tão nada a ver, mas assim, o que me traz de clareza é tão grande, igual quando eu perguntei essa agora. Eu fico até meio envergonhada de perguntar, falei, nossa, parece nada a ver essa pergunta. Mas aí ela traz uma profundidade tão grande de resposta que assim, eu queria até ouvir de novo, ainda mais organizadamente, para que eu assimile tudo que foi falado e a profundidade das respostas. Então, eu sempre gostei de fazer pergunta, mesmo que às vezes eu me envergonho delas, que parece nada a ver, mas aí quando a resposta vem, ela é muito profunda e de um aprendizado tão grande que eu falo, valeu a pena eu passar um óleo de peroba na cara e perguntar. Então, assim, eu sempre gostei de pergunta porque nossa, você aprende muito. Duas coisas a respeito da tua fala. Número 1, isso sempre me lembra um professor meu de faculdade, hoje já falecido, que dizia assim, não existe pergunta idiota, pode existir resposta imbecil. Okay?
Essa é uma coisa que Pedro Apolinário levava como frase típica no bolso. A segunda questão ligada a essa sua observação é que você só errou o lugar. Se a pergunta for realmente nada a ver, é só vir às 4h30 e fazer lá. Mas isso é só para o Fernando não ficar dizendo que eu não sou um bom marqueteiro. Brincadeiras à parte, assim, a pergunta é a base do desenho de aprendizado. A única pergunta idiota que merece uma resposta imbecil é aquela pergunta feita pelo aluno só para enrolar tempo para o professor não entrar no conteúdo novo. Isso nunca acontece em sala de aula, os alunos nunca fazem isso, mas esse é o único tipo de pergunta idiota que merece uma resposta um pouquinho mais elaborada e imbecil. Mas, tirada essa, as demais perguntas são todas legítimas. O que pode existir é o professor imbecil que não compreendeu a pergunta. Mas, de qualquer forma, é assim que funciona o modelo. Okay? Isto posto, concluímos mais essa etapa e vamos para a lição da próxima semana. Lição número 7, estamos chegando aí no meio do pacote da lição desse trimestre. A lição da semana que vem vai trazer um pedaço significativo da tua pergunta, Pedro, que é o que significa adoração. Se você prestar atenção com calma na lição da próxima semana, uma parte bastante substancial da tua pergunta feita a respeito de igreja vai estar na lição da semana que vem. Okay? Leia com atenção, conversamos sobre isso na próxima semana, se Deus quiser. E aí aquela pergunta que bota o silêncio total na classe, alguém pode orar? Posso orar, já que eu falei tanto, eu oro. Tranquilo. Então ora para nós aí, Pedrinho. Pai querido que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã de sábado que nós estivemos aqui. Quanto aprendizado, Senhor. Aprender sobre Ti é infinito para a nossa mente finita. Obrigada, porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos deu o Espírito Santo para clarear a nossa mente e trazer coisas, Pai, tão simples, tão complexas, tão grandes, mas que nada, se nós quisermos entender, fica escuro a nossa mente. Obrigada pela esperança de que um dia nós teremos uma mente 100% para aprender de Ti, sem nunca ter término. Obrigada pelo professor que tão prontamente está aqui para nos ensinar, que o Senhor possa cada dia mais capacitá-lo com o seu Espírito Santo, que ele possa partilhar esse conhecimento infinito de Ti. Abençoe a cada um, abençoe os seus familiares, abrace-nos, Pai, com o Teu abraço de amor e nos dê paz ao nosso coração e à nossa alma. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.